E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Murilo, e esse daqui é o primeiro vídeo do canal onde eu vou contar a história da HQ Piada Mortal, que é uma HQ muito importante pro universo do Batman, e ela conta a história de origem do Coringa. E o interessante é que não é a história oficial, mas é a mais aceita pelos fãs e pelo público. Também ela baseou muitas coisas, muitas outras mídias, ela já foi representada no jogo Batman Arkham Origins, e também baseou muito o Coringa do Heath Ledger, da trilogia do Batman, também baseou, de certo modo, o filme do Coringa também, então dá pra ver que ela é uma HQ muito especial. E é basicamente isso, eu vou deixar vocês agora com o vídeo mesmo. E é isso, obrigado, não esquece de dar o like, por favor, que isso vai me deixar muito feliz. E é isso. A história começa com Batman chegando em Arkham, e até ele chegar na cela do Coringa aparece um balão de narração, né? Um balão quadradinho, aqueles quadrados que ficam geralmente no cantinho assim do quadrinho. Escrito tinha 2 caras no hospício. Então quando ele chega na cela, ele começa um diálogo ali, só que o Coringa só ignora o Batman. Ele não tá respondendo, nem falando nada, e o Batman tá falando sozinho. E ele fala sobre a relação dos dois, e o único jeito de acabar é se algum dos dois morrer. E isso incomoda o Batman, porque ele não quer ter a vida do Coringa nas mãos dele. E o Coringa continua ignorando, ele tá com um jogo de carta, ele só fica jogando as cartas na mesa, tipo um estilo meio paciência. Então o Batman ele fica louco, ele vai pra cima do Coringa e ele fala que não quer que isso aconteça, que isso tem que parar em algum momento. E quando ele se acalma mais, ao ver a luva dele suja de maquiagem. Então nisso, tipo, já cai na hora de que aquele não é o Coringa, e então ele fica mais bravo ainda e vai pra cima do cara, do impostor, né, que tá se fantasiando de Coringa, falando que ele não entende o que ele libertou e tá todo mundo ferrado agora, que o Coringa tá solto, isso é horrível. Então depois de todo esse rolê em Arkham, né, de que o Coringa fugiu e que aquele não era o verdadeiro Coringa, era o impostor, aparece 2 homens num parque de diversões abandonado, pelo que dá pra ver. Não é dito, mas dá pra perceber, né? Então o vendedor fala que o parque tipo, é muito perigoso, né, que muita criança pode morrer e que tá uma merda o parque. Que o parque tá horrível. Então o vendedor ele fica meio triste, porque ele pensa que, ninguém vai querer um parque abandonado que tá caindo e que pode morrer gente, né? Mas pra sorte dele era o Coringa comprando o parque, então isso daí é tudo que ele queria, um parque pra matar gente mesmo, né? Agora a história vai cortar pra um flashback do passado do Coringa. Não é muito explícito, ele não fala, é um flashback do Coringa, mas a gente vai lendo e dá pra entender que realmente é, né? Então o flashback começa com o Coringa chegando na casa dele e a esposa dele pergunta como foi o seu número de comédia. Então ele responde que foi horrível, que ninguém riu e que tá sendo muito difícil pra eles no momento, porque sua esposa tá grávida, então ele tá sob muita pressão, né? E isso acaba meio que pegando na mente dele, que ele fica muito bravo com a Jean e acaba descontando toda essa raiva nela, falando que ela não entende como é difícil ser ele, como é difícil ser um comediante, ninguém ri, como é difícil ser um pai sem emprego e esse tipo de coisa, né? A Jean nem precisa falar nada, ele já começa a chorar, ele já cai na real, que tipo, o que ele fez foi errado, pede desculpa, e a Jean fala que tá tudo bem, porque tudo que importa é que ela tá feliz com ele sendo o marido dela, né? É muito legal agora que dá pra ver uma relação no último quadrinho desse flashback, né, do último painel, com o primeiro painel voltando a contar o presente, né, a história principal. Então agora quando a gente volta pra história presente, o vendedor do parque ele tá muito feliz. Tudo aquilo que ele falou antes sobre o parque tá caindo aos pedaços, ele inverte e já deixa tudo muito otimista. Ele fala que dá pra consertar tudo, que tudo vai ficar bem legal. O Coringa concorda, ele realmente fala, ele diz que o parque vai ficar infernal, né? Então eles vão apertar as mãos, né, pra fechar o negócio. Então é revelado que o Coringa tava usando tipo um aparelho parecido com uma agulha. Então ele continua falando pro vendedor que o parque vai ficar incrível, que ele vai ficar paralisado do quão legal vai ser o parque. Então mostra esse painel incrível do vendedor realmente paralisado e dando um enorme sorriso, que é aquele aparelhinho que o Coringa, tipo uma agulha, né? Ela deve ter soltado um veneno nele que deixou o vendedor daquele jeito. Agora essa vai ser a parte que, tipo, vai mudar todo o rumo da história, que vai ficar realmente uma coisa louca, assim. Porque até agora tava só uma introdução, falando, tá acontecendo isso, só que agora vai virar tudo de ponta cabeça. A gente agora tá indo pra casa do comissário Gordon e da sua filha Bárbara Gordon. Pra quem não sabe, a Batgirl nas histórias do Batman, e também conhecida como a Oráculo, que também já apareceu em várias outras mídias. Ela é bem presente nos jogos do Batman, né, da série Arkham. Ela apareceu no Arkham Knight também. Ela é basicamente bem importante no jogo. Mas enfim, só que aí os dois estão conversando sobre o Coringa, né, de como isso deixa Gotham inteira exausto, né? Tipo, não só os policiais e o Batman, mas a cidade inteira fica com medo do Coringa e de como ele é uma pessoa horrível. E a Bárbara também comenta como o Coringa dava medo nela e que ela tinha pesadelos com o Coringa. Então os dois são interrompidos pela porta. A Bárbara vai atender e é o Coringa que tá na porta. Ele não fala nada e simplesmente dá um tiro na cintura dela. Então a menina ela cai no chão, sofrendo de dor, e o comissário ele fica louco, porque o Coringa tá na casa dele e deu um tiro na filha dele, tipo, a queima-roupa, sem motivo algum
filme sem falar nada. Então, no meio de toda essa confusão, enquanto o comissário tá sendo espancado pelos capangas, a Bárbara pergunta o porquê. Por que ele fez aquilo? Ele simplesmente fala pra provar um ponto. Só que, na versão original, em inglês, né, da linguagem original, ele fala pra provar um ponto, certo? E também fala um brinde ao crime. Só que na tradução saiu que o crime compensa, dando a entender que o ponto é o crime que compensa. Só que não é muito bem isso. Só queria falar pra deixar meio claro. E, sinceramente, esse é um dos painéis que eu mais gosto do Coringa, tipo, especificamente ele, que ele tá com uma bebidinha, né? Então, depois dessa parte incrível, uma das minhas partes favoritas dessa história, a gente corta pra outro flashback. E nesse flashback tá o Coringa e mais dois caras num bar, né? E o Coringa tá falando que se não fosse pelas responsabilidades, né, pelo sofrimento que ele tá passando, ele não estaria fazendo isso. Ele disse que se não fosse por ter largado o emprego no laboratório, ele não estaria nesse bar planejando um crime. É aí que os dois ladrões, eles dão o traje do capuz vermelho, que era um gangster, um ladrão famoso nessa época. Até aí tudo certo, mais ou menos porque ele tá planejando um crime. Só que é aí que o flashback acaba. Então, saindo do flashback, a gente vai pra uma ala de hospital, onde o médico que tá tratando dos ferimentos da Bárbara, né, diz que ela vai ter que ficar de cadeira de rodas pelo resto da vida. E é essa a origem da Oráculo, né, que eu comentei antes. Ela deixa de ser a Batgirl, de ir pra ação, de bater em criminoso, e começa a ser mais uma assistente, uma ajudante que fica na Batcaverna, nos computadores. Então, o policial que tá junto com o Batman e o médico diz que a vizinha da frente encontrou a menina totalmente sem roupas e estirada no chão da casa, ensanguentado. Então, no momento que o Batman escuta isso, não é muito explícito, não mostra muito, mas dá pra sentir o ódio dentro dele crescendo. Na hora que ele escuta que o Coringa deixou uma menina sem roupa, ele fala, meu, o cara ficou louco. Então, depois de ter escutado isso, o Batman pede pro policial e pro médico se retirarem, pra que ele e a Bárbara possam conversar, mas com mais privacidade. Quando a menina acorda, ela automaticamente vai às lágrimas, em desespero, dá pra ver no olhar dela nesse painel. E ela diz que ele foi muito longe, o Coringa foi longe demais e que o Batman não viu o olhar dele, que ele tava realmente louco. Depois desse momento muito intenso entre a Bárbara e o Batman, aparece o comissário Gordon sendo despido por uns gnomos ou criaturas, não sei que bicho é esse. E ele começa a se perguntar, meu, o que eu tô fazendo aqui? Onde que eu tô? Então o Coringa interrompe e diz que qualquer omissão naquela situação estaria ficando louco. Então quando o Gordon escuta a voz dele, ele entra em desespero. E ele diz que ele começa a se lembrar de todas as coisas que aconteceram antes, né? Da Bárbara, dele invadindo a casa. Então o Coringa fala que se lembrar das coisas é uma coisa perigosa, que o passado é um lugar cheio de ansiedade, insegurança, que é realmente um verdadeiro pretérito imperfeito. Mas além de ser um lugar onde o medo vem à tona, é o lugar onde ficam os pilares da sua razão. Mas então ele se pergunta, quem nos obriga a ser racionais? Então ele diz que se você estiver num trem, indo para um passado, um lugar cheio de ansiedade e medo, a saída de emergência sempre vai estar lá, e que essa saída é a loucura. Uma coisa bem legal que eu percebi relendo ela para fazer esse vídeo, é que além do Coringa recitar o próprio passado, ele de certo modo também recita o passado do Bruce, né, do Batman. E aquilo que ele falou sobre o nosso passado ser o pilar da nossa razão é totalmente o passado do Batman. Ele usa o passado dele pra ser quem ele é hoje. Isso é uma coisa muito legal de ver, de como as duas histórias podem ser bem semelhantes e de como realmente o Batman e o Coringa ser um tipo de espelho. Se o Batman levanta a mão direita, o Coringa levanta a mão esquerda. Isso é bem legal, eu gosto muito de pensar nisso e daria pra fazer um vídeo inteiro só falando disso. Então a gente volta pra um flashback. É o mesmo bar e os mesmos rapazes, certo? O Coringa e mais dois ladrões. Só que nisso entra dois policiais no bar. Então eles chamam o Coringa para se retirar do bar porque eles precisam soltar uma palavra com ele. Então fora do bar, os dois policiais comentam com o Coringa que sua esposa sofreu um acidente e infelizmente morreu. E isso abala muito ele, tipo, demais, porque tudo que ele tava fazendo até agora era por causa dela. Então quando ele entra no bar e comenta pros dois bandidos, os dois eles realmente falam, tipo, pô, mano, sinto muito, só que a gente vai ter que fazer, agora você é um cúmplice, ou você faz ou você morre. E de novo, nesse flashback também acontece aquela brincadeira do anterior, que o último painel dele é meio que um paralelo com o primeiro painel da história real, da história presente. Isso eu acho uma coisa muito legal. Então depois desse flashback, acontece que o comissário, ele meio que entrou numa espécie de montanha-russa dos horrores, com vários telões. Não tem muito o que falar sobre essa parte, porque o Coringa, ele tá cantando uma música pro comissário, de como é boa a vida sendo louco e toda essa temática da história, né? You can smile and nod instead when you're loony.
Então, certo momento da montanha-russa, aparece as fotos da Bárbara que o Coringa tirou, de quando ele foi lá na casa dela e atirou nela e deixou ela pelada. Então isso afeta muito a mente do comissário. Então no final dessa montanha-russa, dessa parte, né, da montanha-russa, tem um painel incrível do Coringa que vocês vão estar vendo aí, que de longe é um dos meus favoritos dessa história, se bobear, de todas as histórias que eu já vi. Tipo, especificamente esse desenho. Então depois disso a gente vê o Batman no teto do departamento de polícia, onde o policial ele tem um convite, literalmente um convite do parque do Coringa. Então o Batman já descobre onde ele tá e vai atrás do Coringa. Então agora a gente vai pro último flashback, onde já tá os três na porta da fábrica, preparados pra invadir ela. Então um dos bandidos dá o capuz vermelho pro Coringa. Quando ele coloca também, ele fala que é muito ruim de ver, muito ruim de respirar. Só que não é um problema. Então eles vão, eles já invadem. Só que o azar dos caras é tremendo, porque um passo depois deles entrarem, um policial já viu eles, já preparou todos os guardas que estavam lá. E então foi por água abaixo o plano deles, certo? Os caras se ferraram muito. Enquanto os três fugiam, os dois bandidos foram baleados. Então só restou o Coringa. E ele em desespero, correndo com aquela máscara horrível de ver. E é muito legal nessa parte que quando o Batman aparece, é legal de ver a reação dos policiais. Porque era uma época que o Batman não era muito famoso, então os policiais ficam, nossa, olha, o Homem-Morcego dos jornais. É bem interessante essa parte. Então quando o Batman consegue alcançar o capuz vermelho, ele entra em desespero. E os dois estão numa área meio alta. E o Coringa, ele ameaça de pular dessa área. Ele fala, eu vou pular. O Batman dá um passo perto e ele pula. Simplesmente, ele pulou. Só que quando ele pulou, ele caiu dentro de um tanque cheio de componente químico. Então ele acaba saindo pelo esgoto da empresa. Ele sai lá numa espécie de rio de despejamento do esgoto. Quando a poeira já tá meio baixando, assim, ele fala que, nossa, minha pele tá muito irritada, minha mão tá coçando. Então quando ele tira o capuz e vê o reflexo dele numa poça, ele fica quieto, ele simplesmente fica quieto. Então ele começa a rir loucamente. Então quando ele tá rindo já tá se perdendo na loucura, é aí que a gente vê um dos painéis mais famosos da história dos gibis, dos quadrinhos, de toda essa cultura. Tá, e esse painel é maravilhoso, a arte dessa HQ é perfeita, praticamente. É muito boa mesmo. E é basicamente aí que se conclui a história de origem do Coringa. Pelo menos a mais aceita pelos fãs e pela comunidade dos quadrinhos. E é muito legal também que aí a gente vê que é o Batman que criou o Coringa. Que se não tivesse o Batman, não existiria o Coringa. Isso é muito legal também que em algumas outras histórias o Batman percebe isso e ele acaba meio que se perdendo dentro dele, que ele percebe que o Batman, além de ser um bem pra Gotham, ele também pode ser muito um mal. Ele que traz os vilões, ele que dá vida aos vilões de Gotham. Então isso é muito legal e também é representado no Batman Ego, que é a HQ que tá baseando o novo filme do Batman, né, o The Batman. Então depois disso a gente volta pro parque de diversões, depois de toda aquela loucura com o comissário dentro daquela montanha-russa. Então o Coringa começa um discurso bem interessante sobre o homem comum, se referindo ao Gordon e a todos que tentam seguir a lei. E que o homem comum é um dos mistérios mais trágicos na natureza e que ele tem uma visão inútil da ordem. Também ele diz que se ele tivesse sobre nem tanta pressão, ele quebra e vai à loucura. E é muito legal nesses quadros também que dá pra ver duas luzinhas lá atrás se aproximando. Então no próximo quadro a gente vê que era o Batmóvel. Então é agora que a loucura começa, é o final da jornada inteira. E é muito legal que mesmo não sendo explícito as expressões do Batman, você sente o que ele tá sentindo. Pelo menos eu consegui sentir. E quando ele sai do Batmóvel, você vê a raiva, o ódio dele. Sinceramente, nem dá pra ver o Batman direito, é só uma sombra. Mas, você sente o ódio que o Batman tem pelo Coringa nessa parte. Então o Batman, ele parte pra cima do Coringa e os dois começam a lutar. E é muito legal nisso, que durante essa luta a gente vê as mesmas falas que o Batman disse pro Coringa falso, lá no começo. Sobre a relação dos dois e que no final um dos dois vai ter que morrer pra tudo isso acabar. Então o Coringa, ele solta uma rajada de ácido no Batman e consegue fugir entrando numa casa dos espelhos, algo do tipo. Mesmo o Batman vendo o Coringa fugir, ele dá prioridade ao comissário. Então ele comenta que vai ficar ao lado dele até a polícia chegar e que não se importa muito com o Coringa, que alguma hora ou outra ele vai conseguir pegar o Coringa. O Batman sempre consegue pegar ele. Mas o comissário, ele automaticamente levanta a cabeça e fala que não, que ele tem que ir atrás do Coringa e acabar com isso de uma vez por todas. Só que do jeito deles, do jeito certo, do lado da lei, pra mostrar que ele não tá certo e que só ele é louco. E agora, quando o Batman entra nessa Casa dos Espelhos, Casa dos Horrores, uma das partes mais profundas do Coringa que eu já vi. Que ele começa a comentar sobre a sua teoria, sobre o ponto que ele queria provar, que ele comentou lá na casa do Gordon. E que a única diferença entre ele e o resto do mundo é um dia ruim. E que todos, se tiverem um dia ruim, é o suficiente para qualquer homensão ir à beira da loucura e ficar totalmente lunático. Então essa é uma das partes mais
que mais representa essa intimidade entre o Coringa e o Batman, e que os dois realmente se completam. E o Coringa, ele começa a falar que o Batman com certeza já teve um dia ruim na vida dele, porque senão ele não se vestiria como um rato voador voando sobre Gotham. Então o palhaço, ele começa a deduzir sobre o dia ruim do Batman, dando chutes como uma namorada estuprada ou então um irmão esquartejado. Coisas bem íntimas do Batman com a família dele, que realmente foi com a família, né? Então ele continua falando que com ele foi basicamente o mesmo, mas que na real ele não se lembra muito bem. E essa é uma das fases mais legais do Coringa. Ele diz que se ele tem um passado, ele prefere que seja múltipla escolha. Isso é uma coisa muito legal e muito bem representada na trilogia do Batman, que o Coringa, a cada hora, ele fala uma história diferente sobre as suas cicatrizes. Que uma hora ele fala que foi o pai e outra hora ele fala que foi ele mesmo que fez aquela cicatriz. Então ele conclui que todas as vezes que ele olhou para a realidade, ele viu um mundo totalmente destruído e idiota. E que isso é a verdadeira piada que o Coringa ri sempre. Mas ele fica se perguntando por que o Batman não ri disso. Então depois disso o Batman entra com tudo, quebrando um dos espelhos, e ele diz que já viu isso pela primeira vez e não achou engraçado, deixando o Coringa totalmente aterrorizado, e dá pra ver muito bem na expressão dele. Então o Batman, ele disse que a teoria do Coringa é totalmente errada e tá destruída. Que só porque uma pessoa levou um tombo, só por causa de um dia ruim, ela não precisa ficar deitada pra sempre. E que essa é a real diferença entre o Coringa e o mundo. É que o Coringa, ele ficou deitado e nunca mais levantou. Então depois do Coringa escutar a real verdade, ele surta e ele chegou até o ponto de quase tirar a máscara do Batman. Ele atrapalha o Batman com a máscara dele, ele meio que tira do lugar o manto do Batman. Isso é uma coisa muito legal também, que mostra que se o Coringa realmente quisesse saber a identidade do Batman, ele teria feito isso faz muito tempo, mas com o Batman não existe o Coringa, então ele prefere manter esse segredo. Enquanto o Batman tá meio desnorteado, o Coringa dá uma madeirada nele, e logo depois disso ele já parte pra uma facada. Só que o Batman, ele já tá bem mais atento e consegue se defender. Nisso que ele se defende, só olha o soco que o Batman tá se preparando pra dar no Coringa, e só olha a cara do Coringa também se preparando pra receber esse soco. Então depois desse belo soco que o Coringa recebeu e voou pela janela, ele se vê fora de opções e saca uma arma pro Batman. E você vê até o Batman ficando impressionado, ele não previa isso. Só que pra sorte do Batman, a arma tava sem munição nenhuma, porque se tivesse o Batman estaria morto. Então quando o Coringa vê que tá sem opção, não pode fazer mais nada, ele se pergunta porque o Batman não tá enchendo a porrada nele. Porque ele atirou numa menina inocente e aterrorizou um idoso, então, tipo, ele não entende porque o Batman não tá bravo com ele. Então o Batman diz que não é isso que ele quer, mas as alternativas estão acabando, e que uma hora ou outra os dois vão acabar se matando, e que tudo aquilo se resume naquela noite. Se o Coringa não decide de parar de fazer as coisas que ele faz, esse vai ser o único final possível, a morte dos dois. Ele chega a oferecer ajuda pro Coringa, que o Batman pode tratar o Coringa. O Coringa, ele até cogita em aceitar essa ajuda, só que ele percebe que já é tarde demais pra ele, recusa. E isso deixa os dois meio que sem palavras. Então o Coringa diz que toda essa situação lembrou uma piada. E é muito legal que essa piada não resume só a trajetória da HQ, mas basicamente a trajetória do Batman e do Coringa inteira. E atenção também que a primeira frase dessa piada é a frase que aparece lá no começo da HQ. Existem dois caras no hospício? Tá bom, a piada é o seguinte. Existem dois homens no hospício. Então certo dia eles decidiram que não queriam mais viver lá. Então foram até a cobertura. Eles viram todos os prédios e a lua apontando para a liberdade. Então um deles simplesmente pulou de um telhado para o outro, mas o seu outro amigo avacalhou e ficou com medo de cair no vão entre os prédios. Então o primeiro cara teve uma ideia e disse: "Ei, eu tô com a minha lanterna aqui. Eu vou acendê-la sobre o vão dos prédios e você atravessa pelo facho de luz." Então seu amigo recusou e disse: "Você acha que eu sou louco? E se você apagar a luz enquanto eu estiver no meio do caminho?" Então o Coringa, ele começa a rir, tipo, loucamente. Ele se perdeu, ele realmente achou a piada engraçada. Mas o Batman, ele tá sério. Só que aí no painel seguinte, eles mostram um sorriso ali. Então ele cai na gargalhada também, o Batman. Até dá um pouquinho de medo, pra falar a verdade. Então enquanto os dois estão rindo lá, a câmera vai descendo e mostrando um feixe de luz entre os dois, provavelmente de um reflexo do ambiente. Então no último quadro esse feixe de luz apaga, dando a entender que algum dos dois apagou a luz da lanterna enquanto o outro caminhava sobre ela. E é basicamente assim que acaba essa história incrível e maravilhosa. E é bem legal também que o último quadrinho dela, o último painel, é o mesmo painel que começa ela. Tipo, o último painel e o primeiro são os mesmos. É assim que acaba a Piada Mortal. É muito legal essa história porque dá pra ver que ela realmente baseou muitas outras mídias também relacionado ao Batman envolvendo o Coringa, como eu disse algumas aqui. E é
muito legal também que essa história dá margem pras HQs do Cavaleiro das Trevas, escrita pelo Frank Miller, que também retrata essa relação do Coringa com o Batman, sobre um completar o outro. Também dá um fim pra ela que eu não quero falar pra não dar spoiler, mas é muito boa também e eu pretendo fazer um vídeo sobre ela também. É muito legal que essa HQ também dá muita base pro filme do Coringa, dirigido pelo Todd Phillips, o Joker. Basicamente a história do filme inteiro é um dia ruim que o Arthur passa e no fim ele vira o Coringa. É uma HQ super renomada por todo mundo que gosta dessa área de história, de HQs e desse universo. É muito boa mesmo. Também não é por nada que eu tenho 3 formas dela aqui. Eu tenho o filme e 2 HQs. Eu tenho a reimpressão e a original dos anos 80. E eu recomendo muito você ler ou ver, mesmo depois de ter visto o vídeo, com a história na sua cabeça. Porque a experiência é outra e é muito boa e continua sendo muito boa.